Olá pessoal, nós de novo. Coragem? Vamos em frente? Olha, a gente começa hoje o seguinte tópico: adimplemento e extinção das obrigações, hein? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, nós vamos falar a respeito do cumprimento da prestação, porque veja, a relação obrigacional que envolveu credor, devedor, existe uma prestação para ser satisfeita, então, isso significa adimplir, cumprir, satisfazer aquela prestação a qual o devedor se vinculou e o credor receber aquilo que lhe é devido, ok, gente? Isso é o adimplemento das obrigações e a melhor forma disso acontecer, da obrigação chegar a um ponto final, porque ela é transitória, né? O vínculo obrigacional é transitório, a melhor maneira é mediante pagamento direto, cumprimento exato daquela prestação que havia sido proposta. Então, se eu me comprometi a cumprir prestação de dinheiro, eu vou te pagar a quantia. Se era entregar um objeto específico, eu vou te entregar. Se era prestar o serviço, eu vou prestar. Isso é o ideal, que a gente cumpra exatamente aquilo que foi proposto. Nem sempre isso acontece, nem sempre isso será possível. Então, nós temos outras formas de adimplir, nós temos outras maneiras de satisfazer o credor. De repente, eu estou devendo um objeto, não tenho condições de entregar aquele objeto e proponho, de repente, uma prestação de serviço. De repente, eu estou devendo uma quantia em dinheiro e, ao invés da quantia em dinheiro, eu proponho a entrega de um determinado bem. Existem muitas possibilidades para a gente satisfazer o nosso credor sem ser exatamente aquela forma inicialmente combinada, viu, gente? Então, nós vamos ver várias formas de satisfação do nosso credor e existem algumas circunstâncias, inclusive, que vão levar ao fim da relação obrigacional. Ela vai ser extinta sem ser adimplida, mas isso a gente vai ver em capítulos aí um pouquinho mais pra frente, tá bom? Por hoje a gente começa a comentar aqui a respeito desses detalhes e numa relação obrigacional, no momento de adimplir, de cumprir, de satisfazer o credor, existem esses elementos que a gente vai mostrar aqui. No primeiro momento, a gente vai falar a respeito do próprio vínculo obrigacional válido, né? Um vínculo válido, perfeito, exigível, que está lá para ser satisfeito. Então, estamos diante de uma obrigação que não está nula, que não está capenga, que não está problemática, né? Todos os elementos foram devidamente respeitados, a obrigação está lá perfeitamente válida. Nós vamos ter um solvens e um accipiens. Vamos gastar o latim, hein, gente? O que vem a ser esse solvens? Aquele que solve, aquele que paga, né? Por que simplesmente a gente não falou, tem o devedor é quem paga? Sabe por que a gente vai falar isso? Porque existem outras pessoas que também podem satisfazer a prestação. Além do devedor, nós vamos perceber que terceiros podem também colocar um ponto final no nosso vínculo obrigacional. Da mesma maneira, a gente tem o accipiens. Quem vem a ser o accipiens? É o recebedor. Por que estamos usando esse termo em latim, accipiens, recebedor? Porque é a mesma situação. De repente, você deve para a pessoa X, mas você não consegue efetuar o pagamento diretamente para ela. Então, pode ser que você efetue o seu pagamento, né, o cumprimento da prestação, não para aquele credor inicial com quem você fez o negócio, né, com quem você celebrou a obrigação, mas para outras pessoas. De repente, um representante daquele credor, o credor que viajou, o credor que sumiu, o credor que está ausente, você encontra uma outra pessoa que será a recebedora no lugar dele. É muito importante a gente compreender todos esses elementos pelo seguinte motivo. Pode acontecer de você, de repente, estar cumprindo uma prestação na qual você não é o devedor. Você é um terceiro, você é o solvens ali cumprindo a prestação alheia. Será que você vai ter condições de recuperar aquela prestação que você satisfez no lugar do devedor? Você pode ir atrás do devedor e cobrar? Meu filho, olha, eu cumpri a prestação no seu lugar, agora eu quero ser reembolsado. Será que tem como? Se você cumpre a prestação, por exemplo, para um recebedor, um accipiens, sem ser o credor inicial, vai que dá algum problema? E será que o credor inicial pode vir atrás de você e falar, escuta, por que você cumpriu a prestação em benefício do fulano, se o credor sou eu? Agora, quem paga mal, paga dobrado, paga 2 vezes e eu quero receber de novo. Gente, então é muito importante a gente saber pagar bem, saber quem vai pagar, a quem se vai pagar, o que se vai pagar, como, quando, onde. Essas perguntas são extremamente relevantes e a gente tem que cumprir tudo certinho para pagar bem, pagar da forma certa, para a pessoa certa, para não ser cobrado de novo pela mesma prestação.
ok? Essa é a importância da gente entender tudo isso. Vamos começar falando a respeito da pessoa que vai cumprir a prestação. Quem é que deve pagar? Gente, em primeiro lugar, o maior interessado em ficar livre do vínculo obrigacional, quem é essa pessoa? Que quer ficar livre do vínculo obrigacional, cumprir o que tem para cumprir, ir embora para casa e ficar tranquilo. É o devedor, né? Então, a primeira pessoa interessada na satisfação da prestação devida, no pagamento de quantia, prestação de serviço, entrega de bens, é o devedor inicial. Mas além dele, gente, outras pessoas também podem cumprir a prestação. Que terceiros são esses? Que pessoas são essas? Olha, a pessoa interessada e a pessoa não interessada. O que seria essa pessoa interessada? A pessoa que está interessada em te ajudar, em te acudir, em melhorar a sua situação perante o credor. É isso que é a pessoa interessada? Não, gente, não tem nada a ver. A pessoa interessada é aquela que de alguma forma pode sofrer um prejuízo se a prestação não for satisfeita. Isso é a pessoa interessada. Então, se a prestação não for devidamente cumprida, ela vai pagar o pato, né? Essa pessoa interessada que vai sofrer consequências negativas, vai sofrer prejuízos. Então, quando a gente fala na pessoa interessada, vamos imaginar aqui um exemplo. Você está devendo aluguéis e não paga. Está inadimplente, não paga, fica lá enrolando. Você tem um fiador, né? Vejam que se você não pagar os seus aluguéis, o dono do imóvel vai vir atrás de quem, vai acionar quem, vai atacar o patrimônio de quem? Daquele fiador. Você concorda? Ele tem todo o interesse jurídico em satisfazer a prestação e não sofrer consequências negativas. Pensa no mesmo exemplo da locação. Eu tenho um imóvel que eu alugo, né? E eu tenho, de repente, um sublocatário. Então, eu alugo um imóvel muito grande e subloqueio um pedacinho dele para a pessoa abrir uma clínica de dentista. Beleza. Só que eu não estou pagando o aluguel principal. E o inquilino aqui, o sublocatário, que eu aluguei para ele ali o pedacinho para a clínica, é super correto, super certinho, tá com consultas marcadas até o ano que vem. E aí, de repente, eu que não estou pagando o aluguel principal, o que acontece? O dentista está correndo risco como sublocatário do quê? Se eu não pagar a dívida que eu tenho de aluguéis com o dono do imóvel, quem vai para a rua? Rua. Junto aqui com o inquilino principal? O sublocatário dentista. E ele fica desesperado. Ele prefere pagar direitinho lá para o dono do imóvel o aluguel total e pelo menos não ser despejado. Agora, é lógico, gente, que se você paga dívida alheia, se você paga dívida de outra pessoa, é claro que você depois vai querer correr atrás dessa pessoa para receber aquilo que é devido. O dentista que não vai querer cobrar, não, do inquilino principal, aqueles aluguéis que ele acertou atrasados? O fiador não vai correr atrás ali do inquilino principal para cobrar? Se você foi avalista de alguém no empréstimo, a pessoa não pagou o empréstimo, e você, de repente, para não ficar com o nome sujo, empréstimo para ser Serasa, para você não ser acionado na justiça, você foi lá e pagou a dívida da pessoa. É claro que você vai correr atrás dela, né? Então, todas as pessoas que têm algum tipo de interesse, um codevedor de uma obrigação indivisível, o codevedor de uma obrigação solidária, ele também leva tinta. Cada um deveria cumprir com a sua parte da obrigação, mas e se não cumpre? Eu vou levar tinta? Eu vou correr o risco de ser acionada? Eu corro lá e satisfaço a prestação. Mas nós temos aqui também, gente, outras pessoas, vamos falar aqui dos terceiros não interessados, que também podem pagar a dívida alheia. O terceiro não interessado, esse é aquela pessoa que não tem nada a ver com a obrigação, nada a ver. Se a obrigação for satisfeita, se não foi, tanto faz como tanto fez, isso não abala a pessoa não interessada. Vamos imaginar que você esteja afundado em dívidas, né? O que a sua mãe tem com essas dívidas? O que o seu pai tem com essas dívidas? O que o seu amigo tem com essas dívidas? Eles não são seus garantidores, não são avalistas, não são nada seus. Essas pessoas, uma tia, um amigo, um primo, uma mãe, um pai, podem pagar uma dívida que é sua? Podem satisfazer uma prestação que é devida por você? Podem, claro que podem. Essas são as chamadas pessoas não interessadas, porque se você pagar ou deixar de pagar a prestação, elas não serão afetadas em absolutamente nada. Elas não têm nada a ver com aquela relação obrigacional. Mas mesmo essas pessoas, gente, podem também pagar dívida alheia, podem satisfazer prestações que são devidas por outras pessoas. É perfeitamente possível. Mas aí você tem que saber o seguinte: a pessoa interessada, quando paga a dívida dos outros, você sabia
que ela tem sim o direito de receber de volta aquilo que ela pagou? Sabe, o direito de reembolso, de cobrar da pessoa, de ficar substituída, subrogada nos direitos daquela pessoa. Já a gente vai falar sobre subrogação, né? Ela tem esse direito. Mas a pessoa não interessada, ela tem que ficar bastante atenta. Porque o devedor pode muito bem falar, bem, deixa eu te falar, eu te pedi pra você pagar minha conta? Não, você pagou porque você quis, tá bom? Então eu só lamento. Tchau. O devedor pode fazer isso. Então cuidado, hein? Você que sai por aí cumprindo prestação que não é sua. É possível você pagar. E olha só, gente, essa pessoa pode pagar de duas formas, tá? A pessoa que quer cumprir uma prestação no lugar de outra, ela pode fazer isso no nome do próprio devedor, como se fosse o próprio devedor pagando. Isso é possível. Nesses casos, não existe a intenção, a vontade dos solvens de recuperar o seu dinheiro. Não existe. Porque para todos os efeitos jurídicos, é como se o próprio devedor tivesse pago. Então veja, minha mãe viu uma conta minha de luz em aberto. Nossa, coitada da minha filha, tá com essa conta de luz em aberto. Ai, eu preciso ajudar, ela tá muito apertada. Ela pega minha conta de luz, vai na lotérica, paga em dinheiro e cumpriu a minha prestação. Para todos os efeitos jurídicos, ela não tem nenhuma comprovação, nenhum indicativo de que foi ela que cumpriu a prestação no meu lugar. Ela pagou como se fosse a própria devedora, como se fosse eu. Então, nesses casos, gente, a gente percebe que o nosso solvens não quer dinheiro de volta. Ele está fazendo uma liberalidade, está dando um benefício para esse devedor, cumprindo a prestação no lugar dele sem querer nada em troca. Agora, muitas pessoas, né, pessoas não interessadas, pagam a sua dívida hoje, mas querem sim receber de você amanhã. Então, como é que elas fazem isso? Elas efetuam os pagamentos no próprio nome delas. O próprio solvens paga a sua dívida no seu lugar, mas no nome dele. Anota aí, por favor. Eu, Luciana, estou aqui para pagar a dívida do fulano de tal. Então, Luciana está pagando a dívida do fulano de tal hoje. Tá aqui o dinheiro, me dá aqui o recibinho e eu tenho provas de que eu paguei a conta de outra pessoa. Se minha mãe tivesse pego, por exemplo, essa continha de luz que estava atrasada e ela tivesse efetuado o pagamento na conta corrente dela, sabe, no Internet Banking, que aparece o número da conta, quem pagou e tal, então tá no extrato dela, saiu do dinheiro dela aquele valor X da conta que era minha. Então ela tem provas para conseguir buscar esse reembolso. Mas eu preciso aqui, gente, que vocês tenham bastante atenção, porque o direito de reembolso, ele tem uma limitação. Se você efetuar pagamento, cumprimento de prestação, com desconhecimento do devedor, ou com oposição, opinião contrária do devedor, né? Isso pode gerar o seguinte efeito: você não conseguir ser reembolsado. Então, o pagamento feito com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aqueles solvens que pagou. Você pagou por quê? Bem, eu te chamei de conheço. Eu pedi para você cumprir minha prestação? Aliás, você fez mal. Eu só não paguei essa conta de luz, eu não vou falar assim com a minha mãe não, viu, gente? Eu só não paguei essa conta de luz porque ela já estava paga. Eu estava sendo cobrada em duplicidade. E agora? Quem pagou que vai ter que correr atrás da companhia de luz para pegar o dinheiro de volta, porque eu não tenho nada a ver com isso. Olha, por que você pagou a dívida X? Essa dívida estava prescrita. Por que você pagou? Eu jamais pagaria essa prestação. Vocês estão comigo, gente? Então, cuidado, porque pode ser que você esteja na maior boa vontade querendo pagar dívida alheia e pagando dívida alheia pode ser que você não consiga recuperar aquela prestação junto ao devedor. Tá? Isso é bastante importante a gente ficar de olho. Eu quero chamar a atenção também para a questão do pagamento com transmissão de propriedade. Você, por exemplo, que vai entregar um determinado objeto para uma determinada pessoa. Gente, pelo amor de Deus, só pode transferir propriedade quem é o dono, não é? Então, se eu estou devendo, por exemplo, a entrega de um celular, me comprometi a entregar um celular para a pessoa X. Ok? Esse é o meu pagamento. Entregar o celular para a pessoa X até tal dia. No momento de cumprir a prestação,
Eu vou até o apartamento do meu irmão, pego o celular dele e dou como pagamento da dívida para o meu credor. Pode isso, produção? Esse pagamento é válido? Eu posso transferir propriedade que não me pertence? Gente, esse tipo de pagamento não tem a menor validade. Então tem gente que às vezes negocia, quer dar em pagamento de prestação, de dívida e tal, objetos que são de outras pessoas. Isso não pode acontecer. Você e outras pessoas herdaram um determinado objeto, ou seja, você não é dono de tudo. Aí você negocia a entrega daquele objeto e cumpre a prestação, transferindo uma propriedade que não é integralmente sua. Esse tipo de pagamento tem validade? Não. Então quem é que pode pagar com entrega de coisa? Quem é que está autorizado a entregar o objeto para o credor? Só quem for o dono desse objeto ou tiver autorização do dono para fazê-lo. Ok, gente? Isso é extremamente importante também a gente dar uma olhadinha. Ok? Bom, outro assunto que a gente vai abordar ainda agora é a questão do acipiens, do recebedor. Afinal de contas, gente, a quem se deve pagar? Que pessoa que você vai procurar para cumprir a prestação? Em primeiríssimo lugar, o seu credor, a pessoa com quem você fez negócio. Então, se você tinha que prestar um serviço, pagar quantia, entregar o objeto para a pessoa X, é a pessoa X que você vai procurar. Mas pode acontecer, pessoal, de repente você não ter acesso a essa pessoa X. A pessoa sumiu, a pessoa mudou de endereço, você quer cumprir a prestação, você não consegue, a pessoa sofreu um acidente, a pessoa está em coma, a pessoa viajou. Como é que faz? Como é que você vai fazer para cumprir a prestação? Olha, além do credor, nós temos que nos cercar de certezas de que possamos fazer o pagamento para uma outra pessoa, um outro acipiens, um recebedor autorizado, né, pelo credor original. Isso é muito importante, porque se de repente você paga para a pessoa errada, se você cumpre a prestação para a pessoa errada, daqui a pouquinho o que acontece? Aparece a pessoa certa cobrando tudo de novo de você. Tem cabimento isso, gente? Tem base? Então, olha só, você que não conseguiu, por alguma razão, efetuar o pagamento diretamente ao credor, procure, gente, o seu representante. Nós temos os representantes legais dos credores, por exemplo, um credor que é incapaz. Qualquer pessoa pode ser sujeito numa relação obrigacional. Então você tem um credor incapacitado, ou porque é menor de idade, ou está numa situação de doença, de convalescência, está em coma, sei lá o que está acontecendo. As pessoas que são menores de idade, elas são representadas por alguém em qualquer situação de prática de atos ou negócios jurídicos. Receber a prestação é um ato jurídico. Dar, por exemplo, um recibo também é um ato jurídico. No caso das pessoas incapazes, temos os representantes legais, que podem ser os pais, né, dos menores de idade. Nós podemos ter tutores para aqueles menores que não têm os seus pais. Nós podemos ter pessoas maiores de idade incapacitadas, elas têm os seus curadores, não é isso? Nós podemos ter também representantes judiciais indicados pelo juiz. Então, se você tem, por exemplo, acabei de falar de herdeiros, você tem lá vários herdeiros que tomam providências e tal, quem é que pode cumprir prestação? Quem é que pode receber a prestação? Quando você abre um processo de inventário, o nosso juiz indica um inventariante, que é a pessoa que está autorizada a receber, a dar quitação, a pagar, em nome dos demais herdeiros. Se você tem, por exemplo, uma situação de uma pessoa jurídica para quem você deve e ela foi à falência, quando existe um processo de falência, o juiz nomeia um síndico para aquela massa falida. Então, o síndico é que está autorizado a receber, a dar quitação, passar recibo, tal, direitinho. Então, você tem que observar se a pessoa tem ali um termo de tutela, um termo de guarda, um termo de curatela, um termo de inventariante, algum documento em mãos. Nós podemos até ter também os nossos credores precavidos e prevenidos que deixaram seus representantes para receber a prestação devida. Então, como é que você faz isso para nomear um representante para cuidar dos seus interesses quando você estiver ausente, quando você estiver fora? O que você faz? Você passa uma procuração, não é isso? O contrato de mandato, né? Você tem ali um contrato de mandato, você indica uma pessoa para tomar providências no seu lugar. Essa pessoa, que é o seu mandatário, ele vai ter em mãos um instrumento
que é a procuração. A procuração é um instrumento do contrato de mandato. E o sujeito que é o procurador, está com aquele papelinho lá da procuração na mão, ele está autorizado. Mas você leia, viu? Tem lá os poderes. Outorgante, fulano. Outorgado, ciclano. Poderes. Aí você olha lá direitinho os poderes. Se ele tem poder para receber, para dar quitação, para fazer compromisso. Leia lá quais são os poderes dessa pessoa. E aí, se dentre eles estiver a possibilidade de recebimento de prestações, tá tudo bonito, tá tudo favorável e você pode tranquilamente seguir o seu caminho, tá, gente? Cuidado para não pagar para a pessoa errada. Quem paga mal, paga 2 vezes, paga dobrado. Não queremos correr esse risco de pagar para a pessoa errada, tá? Mas o Código Civil, ele salva alguns pagamentos que você fez de forma inadequada, tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desses pagamentos que são feitos de forma inadequada, mas ainda assim você consegue conferir validade a esses pagamentos. Vamos falar sobre eles. A primeira possibilidade aí é quando o credor ratifica, ou seja, confirma o recebimento da prestação. É bastante comum a gente perceber pessoas que recebem prestações de forma inadequada, não são representantes do credor, não são o credor e acabam recebendo. É muito comum a gente ver porteiro de prédio recebendo prestação, é muito comum a gente ver um funcionário, né, lá da sua casa recebendo uma prestação devida. É bem comum, principalmente o pessoal que faz compra na internet, qualquer um vai lá, recebe e assina o papelinho, né? Então, cuidado, hein, gente? Porque o porteiro não é o credor nem representante, o jardineiro não é credor nem representante, o funcionário não é credor nem representante. Corre-se o risco dessa pessoa, de repente, receber a prestação, sumir com ela, e aí o verdadeiro credor vem atrás do devedor querendo saber, bem, cadê minha prestação? Ah, entreguei pro jardineiro, pro padeiro, pro leiteiro. Né? Essas pessoas não eram autorizadas por mim. Quero receber a prestação novamente. Agora, se de repente o porteiro recebeu a prestação, deu tudo certo, o jardineiro, o funcionário, né? Alguém recebeu ali um objeto no seu lugar, um valor no seu lugar, e o credor confirma, dá o ok para o devedor, confirma o recebimento, passe aqui, busque o recibo, está tudo certo, manda um e-mail, manda um comunicado que confirma que apesar de você ter cumprido a prestação, entregue a prestação para a pessoa inadequada, tá tudo ok, tá tudo certo, e ele confirma, ele valida esse seu pagamento. Essa é uma possibilidade interessante, né, gente? Outra situação interessante é que pode ser que mesmo que haja um pagamento, o cumprimento da prestação para a pessoa errada, no fim das contas, ela acaba beneficiando a pessoa certa. Isso é possível. Você quer ver? Encomendei tintas para pintar aqui o meu imóvel. É interessante porque do ladinho do meu imóvel tem um outro imóvel também em obras. Também está em obras. E aí eu pedi essas tintas, muito material e tal. E o pessoal do material de tintas acaba entregando todo o material ali no vizinho, tá? Que também está em obras. O pessoal estava lá recebendo vários materiais de construção, viu aquele tanto de tinta chegando, assinou o papel e tal. Então a loja de tintas pagou mal, entregou todo o material para a pessoa errada. Vai que de repente esse vizinho pega essas minhas tintas e usa todas as minhas tintas no imóvel dele, gente. Pensa que desastre. Eu quero receber as minhas tintas. O devedor cumpriu a prestação de forma inadequada. Mas vamos imaginar a situação de que o pessoal recebe o material, aí olhando a nota falou, mas espera aí, não é nesse número aqui não, é no número da frente, é o vizinho ali que está fazendo a obra. Chama lá o pessoal, lá o empreiteiro, nossa, entregaram errado, é aqui mesmo, você me desculpa. Então, aí eu recebo que o empreiteiro recebe o material e emprega no meu imóvel. Ou seja, a loja de tintas pagou mal. Mas no fim das contas, todo o material entregue ali no lugar errado acabou chegando aqui para mim e sendo empregado em meu benefício. Então, eu cobrar novamente a loja de tinta por todo aquele material seria até um enriquecimento sem causa da minha parte, que eu estaria recebendo novamente um objeto que já foi incorporado ao meu patrimônio. Tá bom, gente? Interessante isso, né? E, finalmente, mas não menos importante, o pagamento feito ao credor putativo. O credor putativo, gente, é o credor aparente, tá? A putatividade, vocês devem ter visto lá em penal, também aparece esse termo lá. É uma aparência de credor, mas na verdade a pessoa não é credora coisa nenhuma, nem representante do credor coisa nenhuma. Então vamos imaginar,
Você tem um contador da sua confiança. Esse contador tem um rapaz que faz as entregas de documento, recebe a mensalidade que você paga para o contador, tudo certinho, muitos anos já, esse rapaz trabalhando para o seu contador, ok? Um belo dia, o rapaz aparece lá na sua porta e fala, escuta, eu vim receber o pagamento do mês, eu estou passando aqui um pouco antes, porque realmente estava tudo muito corrido, e eu aproveitei que eu estava aqui perto, então você poderia pagar, por favor, o honorário do contador? Eu, pois não, porque é uma pessoa muito conhecida, já há muito tempo, trabalhando para o contador, e eu efetuo o pagamento do honorário para este boy, né, essa pessoa que faz esse serviço. Ok, tudo certo. Quando é passado o momento do dia mesmo do pagamento, o contador me liga. Olha, Luciana, eu preciso receber o honorário desse mês e tudo mais. Eu falo, mas o que é isso? Já paguei. Semana passada mesmo, o seu office boy apareceu aqui para receber e eu efetuei o pagamento para ele normalmente. Nossa, eu esqueci de te informar. Essa pessoa foi mandada embora aqui do nosso escritório de contabilidade. Ele estava desviando valores, me deu muitos prejuízos, ele foi dispensado. Ah, mas então eu só lamento, porque eu tô com o recibinho dele aqui, que ele fez. Era o meu costume, o senhor não me informou nada a respeito disso. Ele, para todos os efeitos, qualquer um acharia que ele estava autorizado a receber, que ele era um representante do credor, porque habitualmente ao longo dos anos, ele sempre foi receber valores. Já que eu não fui informada, é um credor putativo, aparente, e o pagamento feito nessas circunstâncias, gente, é perfeitamente válido, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha nossa de hoje e depois a gente volta falando um pouquinho mais a respeito do objeto do pagamento, tempo, prova, lugar do pagamento, que também são assuntos bastante interessantes, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!